Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula. E hoje aí pensando a ética e a educação, a gente vai falar um pouquinho sobre educação cidadã, tá? Então é a temática que a gente vai abordar um pouquinho na nossa videoaula de hoje. E para a gente começar, vamos retomar lá um pouquinho o conceito de educação. Claro que a gente vai trabalhar com a ideia de educação a partir do Carlos Rodrigues Brandão. Então, que a educação ela é multiforme, ela é polissêmica, ela acontece em todos os lugares. Então, né, de diversas formas, a partir de diversos jeitos, na relação do cotidiano, né, nas relações de vida. Porém, entretanto, todavia, para nós sintetizarmos ali um conceito, uma ideia, de forma mais generalista, a gente pode definir então a educação como sendo ali um processo contínuo de ensino e aprendizagem e um processo de socialização dos indivíduos. Tá? Então, ela, né, a educação é o meio fundamental para que os hábitos, costumes, comportamentos, valores, conhecimentos, eles sejam transferidos de uma forma transgeracional e que vão se materializar nas mudanças que são intelectuais, sociais, emocionais e culturais de um determinado grupo, de uma determinada sociedade. Mas, então, o que, que é uma educação cidadã? O que, que estamos chamando de uma educação cidadã? Então, no sentido de possibilitar a materialização desses valores e desses conhecimentos, a educação cidadã, ela é a expressão que é utilizada para quê? Para designar ações e iniciativas que fomentam a discussão e a reflexão de temas importantes correlatos à construção da cidadania. Sejam elas, então, nas instâncias formais de ensino, por exemplo, a escola, ou em quaisquer outros espaços, sejam eles físicos ou sejam eles espaços virtuais, onde tanto governantes quanto a população possam exercer ali efetivos papéis no desenvolvimento de uma sociedade que seja mais íntegra, mais ética e também muito mais responsável. Tá? Então, essas ações elas podem ser direcionadas, voltadas ali, tanto para um público infanto-juvenil, né? Então crianças, adolescentes, jovens, quanto para um público mais velho, até mesmo porque ela tem um objetivo do quê? De despertar o interesse do cidadão em se transformar num sujeito que seja proativo, né? E esclarecido acerca da importância de se exercitar a cidadania plena. E daqui a pouco a gente vai ver o que é essa cidadania, né? Então, ciente de seus direitos, dos seus deveres e também comprometido com o quê? Com a integridade, com a democracia e com a participação social. Então, a gente pode dizer que é inquestionável, né, que os valores relacionados à ética e à cidadania, eles são fundamentais em uma sociedade. E uma sociedade que se propõe a transformar os indivíduos a partir do quê? A partir da realidade social e pela mudança de cultura. Então, ao expandir o seu conceito e a sua aplicação, compreende-se então que além do ambiente escolar, todos podem e todos devem contribuir então para essa formação do indivíduo que seja integral. E qual comportamento deve ser pautado o quê? Por valores e princípios morais, construídos historicamente, socialmente dentro desses grupos. Então, nesse sentido, é visível que existe na sociedade brasileira hoje, né, uma necessidade rápida de mudança e mudança de comportamento, tá, dos indivíduos. E qual que é o propósito disso, né? Para que ele possa, de fato, garantir o exercício de cidadania a todos os cidadãos. Então, nós precisamos fazer uma mudança para que essa cidadania ela comece a ser exercida de fato, a partir de um modelo ético. Tá? E essa mudança ela é conquistada por meio do quê? Da educação para a cidadania. Sem um processo de escolarização, de ensino sistematizado, de educação para essa cidadania, isso vai ser bem difícil, tá? E ela é uma tarefa que não é só da escola, mas é da família, da escola, é da sociedade como um todo. Então, é nossa responsabilidade um ensino para uma educação cidadã. E aí, vamos pensar um pouquinho agora sobre a questão dessa ética e dessa cidadania, tá? Então, bora lá. Vamos só retomando aqui, vamos relembrar um pouquinho que a ética, quando nós falamos de ética, então ela na sua etimologia, ela vem lá do grego ethos, e ela significa ali modos de ser, hábitos, costumes. E a relação do ser ético, né, do sujeito ético? Então, a definição de ser ético, ela se dá por meio de determinados atributos, né, que são adquiridos desde o nascimento, então desde que a criança nasce,
até a partir da sua formação de identidade até a sua vida adulta, né? Então, até morrer, a gente está se construindo nesse ser ético. E como o sujeito histórico que nós somos, né, sujeitos históricos e sujeitos sociais, cada um é resultado, então, desse conjunto de relações sociais e compromissos que assume ao longo da sua vida, dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo social, né, então, dentro do seu habitat natural ali. A dona Marilena Chauí, que é uma grande filósofa contemporânea, ela vai dizer que, para a gente exercer uma conduta ética, é preciso que a ação do sujeito, né, a ação da pessoa que pratica, ela seja consciente, ou seja, que ela saiba discernir entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. E sendo assim, então, o indivíduo ele é provido de uma consciência moral que além de ter, então, essas diferenças, também ele é capaz de realizar o julgamento do valor dos atos, das condutas de agir, e em conformidade com alguns valores morais, que são constituídos socialmente, e são estabelecidos, então, por essa sociedade. E qual sociedade? Na sociedade em que ele vive. Então, dessa forma, os sujeitos, eles são responsáveis por suas ações e também pelos seus sentimentos e também pela consequência dos atos que tem ali daquilo que ele pratica, tá? Então, nesse sentido, a gente pode concluir, então, que a ética, ela é percebida a partir de dois princípios básicos, que é a consciência e a responsabilidade. A Marilena Chauí, ela alerta ali para gente que a ética, ela não é um acessório, né? Então, a ética ela não está ali só por acaso, mas ela faz parte do sujeito e deve fazer parte do seu contexto de prática cidadã. Tá? Então, por isso que só há o exercício da ética se for cumprido também algumas condições específicas, né? Que são três condições aí que a Mariana Chauí vai dizer para a gente, que é o ser consciente de si e dos outros, ser dotado de vontade e a terceira, ser livre. Tá? Quando eu falo de ser consciente de si e dos outros, isso é, a pessoa ser capaz então de refletir e de reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos e sujeitos éticos iguais, dentro de uma questão de equidade. Ser dotado de vontade quer dizer que é ter a capacidade para controlar e também para orientar os desejos, para orientar os impulsos, as tendências, os sentimentos, para que esteja então em conformidade com a consciência e também de capacidade para deliberar, né? Então, para decidir entre várias alternativas que sejam possíveis. Então, é a minha capacidade de reflexão sobre algo. E o terceiro ponto, que é ser livre. Então, isso quer dizer o quê? É estar submetido a alguns poderes externos que fornecem, então, ou constrangem a sentir a querer fazer alguma coisa. Então, o que leva a gente a fazer alguma coisa. A liberdade, nesse sentido, né, esse ser livre, buscar essa liberdade, não é tanto o poder de escolha entre várias coisas possíveis, mas, né, o poder para autodeterminar-se e dar a si mesmo as regras de conduta. Tem um carinha, né, um filósofo chamado Kant, que ele vai dizer que a liberdade ela não é fazer aquilo que você quer fazer, mas é você fazer aquilo que você não quer fazer. Então, isso sim é liberdade. E o ser livre está muito nesse contexto, né? Então, a capacidade de você autodeterminar as regras e possibilidades, né? Uma autonomia. Então, essa autogerência das regras. O que não é nada fácil, né, gente? Convenhamos aí para a gente pensar um pouquinho. Então, no sentido menos filosófico agora e mais prático, a ética, né, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com fazer o que é certo de acordo com as normas de conduta da sociedade em que se vive. Então, sempre que nós falamos sobre ser éticos, é fazer aquilo que eu devo fazer. Tá? E é necessário entender também que o direito de todos e da coletividade deve ser respeitado. Então, não é só aquilo que eu tenho liberdade ou aquilo que eu desejo, né? Mas é o desejo de todos, pensando sempre nesse social, nessa coletividade. Especialmente, né, compreender, então, que quando o direito do outro é desrespeitado, ou também é negado a ele, todas as pessoas são afetadas. E isso a gente vai pensar, pode refletir muito sobre, por exemplo, a questão dos grupos minoritários, né, que quando eles têm os direitos ali alijados, os direitos tomados,
todos vão sair perdendo, né? Todos são prejudicados nesse fator. Por isso é importante nós buscarmos lutar pelos nossos direitos de uma forma coletiva, tá? E é isso que vai levar para nós, né, para um contexto de cidadania, de construção da cidadania, né? Mas o que que é essa cidadania? Então, de uma forma bem objetiva, a cidadania, né, porque quando a gente fala de cidadania, ela tem um conceito que não é consenso de todos e também não é nada simples, né? Ele é um conceito muito complexo, tá? Mas de uma forma mais objetiva, a cidadania a gente pode defini-la então como o exercício de direitos e de deveres relacionados à condição de cidadão, tá? Só que não é só, né, relacionado à condição de cidadão. E até mesmo por quê? Porque quando a gente fala de cidadania, não é algo que é dado, uma situação dada. Ela é construída diariamente por nós, né, por sujeitos, por indivíduos que estão inseridos dentro de uma realidade social e histórica, e que essa realidade social e histórica, ela é dinâmica e ela é complexa. Então, ser cidadão não é apenas lutar para que seus direitos sejam cumpridos, mas também é reconhecer que seus próprios deveres, né? E ter a consciência de que por viver numa sociedade, as nossas ações, elas vão impactar também nessa coletividade. Então isso é o que nós podemos compreender enquanto cidadania. Essa relação do sujeito, né, no exercício, então, dessa prática cidadã, pensando essa coletividade. A gente tem um filósofo, historiador também super importante da área da política, que chama Norberto Bobbio. E ele vai dizer que o conceito de cidadania está muito relacionado à questão da democracia. Tá? E para ele, a democracia faz parte, então, de um modo social de convivência em que as regras são estabelecidas, de organização e de participação, no qual, então, são definidas ali por meio de uma tomada de decisão que é coletiva. Então, sempre que nós falamos de democracia, nós falamos dessa tomada de decisão que é coletiva, a partir da coletividade. Né, o Bob ainda vai acrescentar ali que a sociedade, e a nossa sociedade hoje, na sociedade moderna, ela é considerada uma sociedade da era dos direitos. Né? Nós somos uma sociedade dos direitos, nós temos direitos para tudo hoje, né? Então, todas as classes, todos os grupos, vários pensamentos e ideias, aí nós temos direitos para tudo. E direitos esses que são, então, discutidos coletivamente, a partir da coletividade, e são aprovados também dentro de um que a gente vai chamar de ordenamento jurídico, que é a partir do quê? Do voto, o direito ao voto. Então, por exemplo, né, garante então que todos os cidadãos, garante a todos os cidadãos o direito de escolher quem vai exercer o poder político de um determinado período não, período. Né? Então, quando a gente fala desse ordenamento jurídico, e pegando o voto como exemplo, é mostrar então que democraticamente nós podemos eleger então quem nós queremos como governantes, né? E isso faz parte desse jogo democrático, dessa perspectiva da democracia, e é o exercício de cidadania. E onde nós vamos atuar, né, sempre nessa perspectiva, ensinando essas possibilidades, esses direitos que nós temos e deveres. A escola é um dos grandes meios, né, para a gente pensar isso. Então, a gente pode dizer ali que a democracia e a cidadania, elas estão implicitamente ligadas, né? Elas estão ali imbricadas, né? Não só no conceito, mas nas suas práticas, né? Então, os regimes democráticos, quando a gente fala dos regimes democráticos, é eles que vão garantir o exercício da cidadania e que tem como princípio, então, a garantia de participação, do exercício do controle social e também nos processos de decisão, né? Nos processos decisórios. E essa participação, ela é efetivada a partir do quê? Dos princípios estabelecidos sobre valores que são éticos. Então, sendo assim, a participação cidadã desses sujeitos, né, ela somente acontece quando há uma consciência sobre ela. Então, quando ela tem uma vontade, quando ela tem liberdade, quando ela tem responsabilidade, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós decidimos dentro do contexto social. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que ocorre por meio de uma função meio que política, né, o processo de transformação das pessoas, no sentido da esfera privada, e também dos sujeitos da esfera pública. Tá? Então, é sempre essa ação do privado, ele vai influenciar na forma pública. Então, aquilo que eu decido enquanto responsabilidade, né, consciência, vontade, liberdade e responsabilidade do eu privado, do Wesley, né, da minha vida privada, isso vai
vai refletir na minha vida e na minha função dentro da esfera pública, para a coletividade. Tá? Seguindo, então, nesse sentido, então, a gente vai ressaltar que alguns direitos políticos, civis, são considerados como direitos emancipatórios. Né? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, né, é a possibilidade aos indivíduos, uma capacidade de autonomia para agir ou não mediante os acontecimentos de uma ordem política, econômica e de uma ordem social. Porque é por meio dessa ação consciente do sujeito que a cidadania ela vai se concretizar. Então, a partir do que a gente vai chamar de direitos, né? Então, desses direitos políticos e dos direitos sociais. Sociais não, desculpa, dos direitos civis. E é isso que vai gerar uma participação social, que nós vamos chamar de participação social. Né? E você está em dia com a sua participação social? Mas o que é essa participação social? Né? E aí chegamos no nosso terceiro e último tópico de hoje. Quando eu falo da participação social, eu estou falando de um conceito que ele vai simbolizar, ele simboliza a influência do indivíduo na organização da sociedade. Tá? Então, ele tem por objetivo o diálogo entre a população e os governantes no processo de definição e decisão das ações e políticas públicas. E isso é extremamente importante, né, para nós, enquanto educadores, principalmente temos essa participação social, ou seja, colocarmos a nossa voz a ser escutada. E a gente existem várias formas de nós termos essa participação social. Não só no direito ao voto, não só na questão lá na sala de aula, mas também, por exemplo, na participação de movimentos como conselhos, né? Conselhos estudantis, conselhos de educação, conselhos de saúde, porque ele tem uma representatividade da comunidade, no qual se faz ser ouvida, então, pelos governantes, até mesmo buscando ali, muitas vezes, uma deliberação mais específica sobre aquela área em qual ele atua. Por exemplo, quando a gente fala do Conselho de Educação. Então, você participar do Conselho de Educação, você vai participar das decisões voltadas para a educação do seu município, do seu estado, ou, né, num nível maior, o Conselho Nacional de Educação. Então, pensando já projetos que são nacionais para o contexto de educação. Tá? Então, a participação social, ela só vai ocorrer a partir também de dois conceitos básicos. Né? Então, pegando essa ideia aí, que é a ética e a cidadania. Então, como nós já discutimos ética e já discutimos cidadania, não vamos retomar. Mas são essas duas perspectivas que vão dar, então, ao indivíduo a condição social de participação com um poder de decisão que seja individual e também coletivo. Porque quando, por exemplo, quando você vai participar de um conselho, você vai como um indivíduo, mas você está atuando para uma coletividade. Então você exerce ali práticas cidadãs, né, de uma cidadania, mas também tem que estar ligado a essa questão ética, porque as suas decisões naquele momento, apesar de serem particulares, elas representam uma comunidade e ela vai agir dentro de uma coletividade. Então, as decisões que foram tomadas, ela vai refletir de uma forma geral para para todos os sujeitos, né? Seguindo, então, a liberdade é o princípio que vai garantir a possibilidade, então, da participação social. É o seu direito ali de ir e vir, é o seu direito de escolha, que são essenciais para essa participação social e dentro desse contexto de liberdade. Então, na sociedade moderna, né, na sociedade de hoje, o que se percebe, o que a gente pode perceber é que o privilégio da esfera privada e não da esfera pública acontece de uma forma majoritária. Por quê? Porque esse conceito de liberdade está vinculado à esfera privada e não à esfera pública. Então, nós temos uma grande ideia de liberdade naquilo que é pessoal, mas não naquilo que é coletivo. E a ação individual é quem vai, então, direcionar esse princípio da participação social. Aí, como eu pontuei para vocês, né? O Bobbio, voltando aqui ao filósofo, historiador Norberto Bobbio, ele vai dizer para nós aí também, né, que a sociedade dos cidadãos, então ela é definida como a democracia do poder visível, ou seja, o governo do poder público, o governo do poder que é público, daquilo que é de todos, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que organizar a junção, né, desses três, a gente pode organizar
essa junção, então, do cidadão, da democracia, do poder, a partir de três eixos específicos, né? Que é o direito civil, o direito político e o direito social. Quando eu falo do direito social, eu estou falando ali do que é percebido como um direito que protege o cidadão do poder do Estado, como por exemplo o direito à liberdade. Isso é seu e nada tira, e ninguém pode tirar isso de você. Você é privado da liberdade quando você faz coisa errada, quando você fere outros direitos sociais, né? Por exemplo, quando você comete algum crime. Então você está ferindo ali um direito que é social e aí você vai lá para a cadeia. Aí você vai ser privado da liberdade. Mas a liberdade é algo inerente ao sujeito, tá? Então é um direito civil. O direito político, ele é a garantia que estabelece, então, mecanismos do quê? De participação na estrutura do Estado. Como, por exemplo, o direito de votar. Então, isso é o seu direito político ali exercido na sociedade. E quando a gente fala de direito social, né, o direito social ele complementa os anteriores, né, então o direito civil e o direito político, e também uma vez que ele representa a garantia de direitos que são executados pelo Estado. Né, então, aquele, por exemplo, o direito à educação, direito à saúde, direito à moradia. Então, ele vai complementar aquilo que o Estado tem a oferecer como dever e para nós como direito, tá? Então, dessa forma, eles representam a garantia o quê? De uma emancipação, e uma emancipação humana, que serve, então, de auxílio para o cidadão, para o exercício da cidadania. Porque, vamos pensar aí a questão para a gente entender essa ideia. A partir do direito social, por exemplo, a educação, vai garantir para o sujeito o desenvolvimento de uma educação e uma educação para a cidadania. Se a gente for lá para a LDB, a gente vai ver lá que sempre vai estar pautado que é uma educação para formar cidadão, uma educação para formar para a cidadania. Então, buscando essa representação social, né, essa participação social, aliás, do sujeito na sociedade. E aí, a gente também já caminhando um pouco para o fim, né? A gente pode dizer o quê? Então, a gente pode concluir aí que a participação social ela vai ocorrer tanto na esfera pública quanto na esfera privada, por meio de uma ação individual e de uma ação que é coletiva. Então, ética, cidadania, participação social, eles são componentes integrados e que não podem se dissolver, não podem ser vistos de uma forma isolada e nem tratados de forma isolada. Né? Porque existe uma interdependência entre eles e só quando há uma observância, então, desses três elementos, né? Ética, cidadania e participação social, é que nós temos, aliás, em uma determinada prática social, é que a gente vai ter aí, então, o exercício da cidadania. Ou melhor, né? O sujeito cidadão, o exercício do cidadão. Então, só quando eu tenho ética, cidadania e participação social é que eu coloco isso em jogo de uma forma tanto para garantir, então, os meus direitos, mas também os meus deveres de cidadão, pensando sempre no coletivo. E para a gente fechar agora a nossa reflexão, eu vou deixar duas perguntinhas aqui para nós respondermos aí. Então, como que a escola tem se mobilizado para formar cidadãos na perspectiva ética, da cidadania e para a participação social? Né? Então, como que a escola tem se organizado para isso? O que que ela tem feito pensando nessa perspectiva de formar sujeitos éticos que vão exercer uma cidadania e também exercer a sua participação social? E como também pensar uma escola que se mobilize no tripé para a formação desses sujeitos. Então, que sejam os sujeitos que sejam conscientes de si e dos outros, né, dotados de vontades e livres. Então, pensando nessa liberdade na ação, tanto individual quanto coletiva. Então, duas coisas para nós pensarmos aí um pouquinho. Né? Será que a escola tem feito isso? Se a gente for olhar para os movimentos no qual a gente estimula no contexto educacional a participação cidadã, a gente vai falar aí sobre os conselhos de escolas, a gente vai falar sobre os grêmios estudantis, a gente vai falar sobre grupos, né, de alunos que se juntam ali para fazer os diretórios acadêmicos, e por aí vai. Então, eu já dei uma colinha aqui para vocês para a gente pensar. Então, reflitam um pouquinho sobre essa temática aí. Espero ter ajudado um pouquinho aí no conteúdo dessa semana. Então, um grande abraço para vocês, gente, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.